Olá pessoal, tudo bem? Eu quero fazer junto com vocês hoje um bolo que é um show de bolo. É, Talvez um dos bolos mais querido, né? Que é uma é um bolo chamado Red Velvet, né? Que traduzido seria veludo vermelho, né? Então, eu tenho aqui então para fazer esse bolo, eu vou passar aqui os ingredientes, depois eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo, vai estar lá os ingredientes, como fazer, né? Inclusive o recheio, depois eu vou passar também os ingredientes do recheio, mas agora eu vou fazer da massa do bolo. Então, o que que eu vou precisar? Eu tenho ali naquele bowl, eu tenho 2 xícaras e meia de trigo e 1 colher de sopa cheia de chocolate em pó 50%. Nesse outro bowl pequeno aqui eu tenho 1 xícara e meia de açúcar refinado. Eu tenho aqui 3 ovos, um copinho de iogurte natural de 170 gramas. Aqui nessa outra caneca eu tenho meia xícara de leite com 1 colher de vinagre branco. Já deixei aqui um tempinho ela coalhar, né? Então vamos usar ela. Eu tenho aqui também, nessa vasilha pequena aqui, ó, eu tenho aqui 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato e uma pitada de sal. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de essência de baunilha. E nesse bowl aqui eu tenho 100 gramas de manteiga derretida e 2 colheres de sopa de chá, 2 colheres de chá de corante vermelho. Eu estou usando aqui hoje, ó, esse corante, tá? Esse corante aqui é um vermelho rubi. Então, vermelho tem muitos tons, né? Então, geralmente eu uso o Natal, mas não encontrei. Então eu tô usando rubi. Aí tem vermelho morango. Então vai dar uma diferencinha no tom depois do bolo. Às vezes um pouquinho mais forte ou não, mais claro. Mas esse aqui eu creio que vai ficar muito bom, o rubi, tá? Então é isso aqui. Os ingredientes para a massa do bolo. Eu vou colocar agora aqui na batedeira. Vou estar colocando aqui agora os ovos e o açúcar. E vamos bater bem. Até ficar bem espumado. E depois nós vamos acrescentando os outros ingredientes, né? Aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Aqui, ó, eu já então bati ovo e açúcar e acrescentei o iogurte, o leite com vinagre e a manteiga com corante, ó, que bonito que fica. Então aí agora eu vou acrescentar o trigo, farinha de trigo com o chocolate peneirado juntos e na sequência a misturinha lá de fermento, sal e bicarbonato e a essência de baunilha, e aí vai pro forno. Eu tenho 2 formas de 23 centímetros já untada e forrado fundo com papel manteiga. Então eu vou dividir nas 2 formas e aí vamos levar pro forno. Aí a gente vai cuidar, né, para ele não assar demais, não ficar muito torrado, né? Eu creio que uns 35, 40 minutos, talvez, que vai para isso, tá bom? Ó, a massa dividida então em 2 formas. Agora eu vou levar pro forno e vou deixar lá, creio que uns 35 minutos, tá bom? Só mostrar aqui, ó, o bolo tá assado. Agora, enquanto esfria o bolo, nós vamos preparar o recheio. Esse nós vamos fazer um creme com cream cheese. É muito gostoso e eu vou usar ele tanto para o recheio como também para a cobertura, né? Então nós vamos usar para fazer esse creme, ó. Eu vou estar usando 600 gramas de cream cheese, temperatura ambiente. Eu tenho aqui dois potinhos daquele de 300 gramas. Aqui eu tenho 160 gramas de manteiga sem sal, temperatura ambiente também, que eu vou colocar aqui agora no bowl da batedeira. Vou bater até ela transformar num creme bem homogêneo. Daí eu vou acrescentar 1 colher de chá de baunilha, essência de baunilha, e 2 xícaras de açúcar de confeiteiro. Eu vou usar aquela ali, mas normalmente eu uso aquela
açúcar palpável, né? Que ela dá uma diferencinha no ingrediente, mas o efeito é o mesmo. Então essa aqui é a original mesmo, açúcar de confeiteiro. Então vou colocar na batedeira e vamos pro creme. Tá aí, ó. Creme pronto, eu quero mostrar pra vocês, ó. Como é que ele é, ó. Agora ele vai esfriar um pouco, deixar ele na geladeira um pouquinho, para mim usar ele no bolo. Ele fica muito bom, sabe? Muito bom. Aí eu vou pôr no recheio, vai ter 3 camadas, né, de recheio e mais a cobertura dele. E depois no final eu vou mostrar o bolo pronto, né? Que a gente vai cortar o bolo. São 2 bolos, vamos cortar ele no meio e em 2 discos cada um. Então vai dar 4 discos de bolo. Daí a gente vai intercalando com o recheio e colocando, sempre umedecendo ele. Eu fiz uma caldinha com água, um pouquinho de essência de baunilha, um pouquinho de açúcar. E daí a gente vai umedecendo e fazendo. No final cubro o bolo com o restante do creme. E os farelinhos que eu tirei do bolo, na hora de cortar vai sobrar os farelinhos, eu vou guardar. E no final eu coloco ele para decorar o bolo, tá bom? Vai ficar muito legal. Ó, aqui agora eu já fiz então 3 camadas de bolo aqui. E agora pus o recheio. E vou agora pôr então a última camada aqui. Ó, aqui agora eu umedeci. Voltei aqui o plástico que sobrou em cima, ó. E vou agora deixar na geladeira. Ele tem que ficar no mínimo 3 horas. O ideal mesmo é ficar de um dia para o outro, mas aqui no caso eu vou deixar ele. Então 3 horas, 4 horas é o ideal. E daí, ó, o farelo que sobrou ali, ó, eu rapei bem os cortes, ó, mas eu vou guardar para depois fazer a decoração do bolo, tá bom?